amados irmãos, também chamados para a santificação que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Eu menciono tantos versículos, para que ninguém diga que eu falo de mim mesmo. Quando falo das pérolas raríssimas que estão encobertas dentro do Evangelho do Reino dos Céus, porque os nossos religiosos não ousam nem sequer lê-las em seus púlpitos. E o nosso assunto de hoje é sobre o Espírito Santo e a sua importância em nossas vidas. Para o bom entendimento sobre os mistérios sagrados do Altíssimo, temos sempre, como eu falo, antes de tudo, despertarmos a nossa natureza espiritual, às vezes até adormecida em nós, pois como somos tricotômicos, isto é, segundo o apóstolo Paulo, nós somos corpo, alma e espírito, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, tal como está em 1 Coríntios, aliás, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 16, ora, o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito Santo, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem apenas espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. E a ele, de ninguém, é discernido, porque temos a mente de nosso Senhor Jesus. Pois Deus é puramente Espírito. E até para nós adorá-lo, precisa que seja em Espírito e em verdade, né? Conforme está lá em João 4:24, tal como nos ensinou o Senhor. Então, temos que ter o Espírito Santo para sermos conduzidos por Deus em nossas ações. Jesus não iniciou seu ministério como Cristo, senão após ter sido batizado, com o recebimento do Espírito Santo, é claro, que o levou imediatamente para o deserto, onde ficou por 40 dias em jejum. E ali se fortalecendo, né? Em um período de provação, se vendo tentado por Satanás, aí sim, voltou à sua terra e lá naquela sinagoga, abriu as Escrituras naquilo que corresponde hoje, nessa Bíblia, Isaías 61. O Espírito Santo está sobre mim, disse o Senhor, pois ele me ungiu para evangelizar o mundo, não é isso? E acrescentou, hoje tudo isso acaba de se cumprir. Cristo desempenhou seu ministério, onde sofreu e foi crucificado, mas ele asseverou. Mateus 12, 31 e 32. Blasfêmia contra mim será perdoada, mas ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Pois ele, o Espírito Santo, conforme está lá em João 16:13, quando vier, vos guiará em tudo, e não falará de si mesmo, mas de tudo que eu, Jesus Cristo, né, falando, vos tenho ensinado. E tudo que ainda há de ser revelado. Daí entendermos, daí erramos muito em não saber mais sobre o Espírito Santo, sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas, pois ele é o grande injustiçado. Sabemos mais sobre Deus, Pai, e sobre o Filho, mas pouquíssimo sobre o Espírito Santo. E que sem ele, sequer saberíamos orar, não é? Cristo Jesus, nosso Senhor, nos comissionou a nós, todos, e não a líderes religiosos, com o famoso ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28:19. Que o Espírito Santo é fundamental para o exercício da verdade inerente a Deus. E sem o Espírito Santo, não teríamos entendimento, revelação, ousadia e iniciativas necessárias quanto ao que nos cumpre fazer como servos do reino dos céus. Pois para aquilo a que Cristo veio enviado ao mundo, para o mesmo fim, ele também nos enviou. Isso está em João 20:21, né? Tal como eu falei. Portanto, conforme ele mesmo
declarou, naquele dia em que estava recebendo a unção, também a mesma unção prossegue no papel de evangelizar a que Cristo nos enviou. E não apenas evangelizar pregando palavras propriamente ditas, mas também através de nossas atitudes, que testifiquem sobre a presença do Espírito Santo em nós, né? Seus 12 discípulos não iniciaram na evangelização até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Está lá em Atos 2, de 1 a 4. Isso porque Nosso Senhor, antes de ser elevado às alturas, disse-lhes: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Permanecei, pois, em Jerusalém, e isso aconteceu em poucos dias depois. Durante as festas de Pentecostes, aconteceu o empoderamento dos apóstolos pelo descer do Espírito Santo sobre eles. Mesmo depois de haver convivido com Cristo por 3 anos, ainda não estavam sequer convertidos. Conforme você vê em Lucas 22, 32, Cristo disse a Pedro: quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Daí então se depreende que não há conversão sem a presença do Espírito Santo na pessoa, né? Como também não há como o Espírito Santo nos conduzir nesse mundo tenebroso para a salvação e a vida eterna. Os crentes, infelizmente, estão abrindo mão da unção do Espírito Santo para viverem um certo pentecostalismo, né, religioso, dentro de organizações religiosas que em nada testificam a presença do Espírito Santo. Aqui parece mais uma bagunça, deixando de aprender com a unção do Espírito para aprender com homens, doutrinas, né? Pois creio que, assim como eu mesmo e muitas outras pessoas jamais aprenderam nada com homem algum, outros certamente virão. Pois Cristo nos disse em João 6,45 e em João 14,26, que serão todos ensinados por Deus. O Espírito que será enviado pelo Pai vos ensinará todas as coisas. Em Hebreus 8, de 10 a 11, é dito que as minhas leis serão impressas em suas mentes e no coração eu as inscreverei. Nenhum homem jamais ensinará a outro homem, pois eu mesmo ensinarei a todos. Também em 1 João 2,27, olha lá, como a unção do Espírito Santo é verdadeira e recebestes, já não há necessidade de que ninguém mais vos ensine. O Espírito Santo não apenas nos ensina, mas também nos livra de todo o maligno. Como dá testemunho aqui o apóstolo Paulo, né? De seus livramentos em 2 Timóteo 4, de 16 a 18. Mas você pode perguntar, como ter o Espírito Santo? A resposta é a seguinte: o Espírito Santo acessa a você, ao seu Espírito, no batismo. É no batismo que você recebe o Espírito Santo. Nós não estamos muito acostumados com essa ideia, porque essa demoníaca religião católica batiza até recém-nascidos, como se inconscientes pudessem ser batizados. Portanto, como a maioria dos religiosos são católicos, eis aí o porquê de um país tão corrupto e atrasado, pois somos, sem saber, uma nação de pagãos. Prova disso está quando Paulo pergunta em Romanos 6, de 1 a 6, não sabeis vós que quando fostes batizados em Cristo, com ele também fostes mortos? Para que, em analogia, para que em semelhança de sua ressurreição, também fossem ressuscitados como nova criatura, né? Mesmo no mundo dos evangélicos, isso não é muito bem dominado, muito bem conhecido, pois são geralmente batizados não para dentro de Cristo Jesus, mas para dentro de suas respectivas religiões. Neste mesmo sentido, conforme está lá em Atos 19,
de 1 a 6, Paulo voltando a Éfeso, soube de um certo batismo que teria havido ali. E perguntando se foi o batismo pelo Espírito Santo, responderam que não, que foi o das águas. Então, foram rebatizados por Paulo. O Espírito Santo também interfere em nossas vontades e decisões. Olha lá aquele exemplo lá de conforme Atos 16, de 6 a 10. Tendo Paulo recebido de Nosso Senhor o encargo de trazer o Evangelho do Reino dos Céus a nós, os gentios, quis ele ir para a Ásia, mas foi impedido e redirecionado pelo Espírito Santo para vir em direção à Europa, por onde o Evangelho chegou até nós, né? Contudo, para aumentar a nossa unção, devemos orar sempre pedindo o Espírito Santo, tal como Cristo nos ensina, né? Em Lucas 11, 13, dizendo: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos, muito mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Isso está lá, né? Então, pediremos ao Espírito Santo pediremos ao Senhor que não apague de nós o Espírito Santo. E conforme está em 1 Tessalonicenses 5,19. Bem como para não entristecê-lo, conforme está em Efésios 4:30. E se você quer uma inspiração sobre orar nesse sentido, valha-se do Salmo 51, aonde o salmista ora dizendo: lava-me, ó Deus, de minhas iniquidades, meus maus pensamentos, pois eu os conheço e confesso diante de ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove dentro de mim, ó Senhor, um espírito inabalável. Não afaste de mim a sua presença, nem retire de mim o Espírito Santo. É bom que se crie hábitos espirituais, como religião de foro íntimo, como, por exemplo, se ajoelhar algumas vezes por dia, e mesmo sem dizer nada, mas em espírito e em verdade, conforme está em João 4:23, eleve o seu pensamento ao Altíssimo. Pois, quando não sabemos como orar, o próprio Espírito Santo ora e se intercede por nós. Isso está lá em Romanos 8, de 26 a 27. Porque, embora crendo e nascido do Espírito Santo, contudo, nada sabemos o que nos reserva o dia de amanhã, não é verdade? Conforme João 4:23. E tal como o vento sopra, sopra, né? E ouvimos até o seu ruído, mas nós não sabemos de onde vem, né? E nem para onde vai. Mas o Espírito Santo sabe, né? Isso está lá em João 3:3, né? Louvado seja o nome do Senhor.